Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt, em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 13h, no Rádio Clube de Angra. Visão periférica. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Visão Periférica. Desde já cumprimento o meu excelentíssimo painel. Estive ausente uns dias, mas cá estou para vocês terem como sofrer novamente. Bem, vamos falar aqui um bocadinho do assunto, começar pelo assunto do momento, diria eu. Portanto, esta semana, eleições norte-americanas, onde Donald Trump venceu com uma vantagem considerável, diria eu, Kamala Harris, apesar de, em percentagem, não ser muito, mas efetivamente lá nos lugares que dão, que acho que chamam aquilo Senado, não é? Não estou enganado, já agora ajudem-me. Senado, Congresso. Isso, ao Congresso, portanto, em número de lugares é significativo. E se calhar pedia desde já um comentário ao Alvarino. Boa tarde a quem nos ouve no Rádio Clube de Angra, aqui um cumprimento especial ao Diogo e também é sempre um gosto voltar a estar com ele. Espero que as férias tenham sido boas. Muito boas, obrigado. E também aqui cumprimentar os meus colegas de programa, o Miguel e o Orlando. Pois, ontem foi uma noite digamos, comprida de eleições, como era de esperar. No entanto, acho que ninguém ficou muito surpreendido com a vitória do Donald Trump. A campanha foi uma campanha muito intensa e a certa altura até bastante agressiva, até meteu tiros e tudo, não é? Mas eu pessoalmente não fiquei surpreendido com a vitória do Donald Trump. Acho que nos últimos tempos ele foi ganhando terreno, usando as armas que ele sabia que iam fazer a diferença em termos do seu eleitorado. E em contraponto, acho que a candidata democrata Kamala Harris foi perdendo gás e o discurso dela foi-se de certa forma tornando demasiado redundante e perdendo capacidade de provocar uma sensação de confiança nos eleitores e de mudança e de alteração daquilo que não está a correr bem nos Estados Unidos da América. E acho que ela perdeu-se um bocadinho naqueles temas que são muito importantes, mas que não são para os Estados Unidos da América estruturantes. Claro que questões como o aborto, ou como a igualdade de género, como as diferenças raciais, digamos, os direitos das minorias raciais são muito importantes, mas acabam por ser um bocado sectoriais e pouco abrangentes no que toca aos grandes temas dos Estados Unidos da América. Muito bem, parecia que a certa altura havia um certo receio que Donald Trump vencesse as eleições. Estávamos todos, e digo estávamos, o mundo todo, não é? Portanto, os outros continentes, principalmente a Europa, tinha aqui algum olho, e até a Ásia estava aqui de olho nestas eleições. Miguel, como é que olhas também para isto? E já agora acrescentando este ponto, que parecia que estavam um bocado preocupados com se calhar uma certa instabilidade que Donald Trump demonstra, mas ele já foi presidente, a verdade é essa, é o 47º, mas já foi o 45º, portanto. Olá, boa tarde a quem nos ouve na antena do Rádio Clube de Angra. Boa tarde aqui ao Orlando, ao Alvarino e também a ti, Diogo. Ora bem, eu estou em linha com o Alvarino no sentido em que também não fiquei surpreendido com a vitória de Donald Trump, como também não ficaria surpreendido se a vitória tivesse sido para Kamala Harris. Isto porque as sondagens sempre deram empates técnicos
e intenções de voto com valores muito próximos, se bem que as sondagens, pronto, não podem ser interpretadas como uma previsão daquilo que serão os resultados eleitorais, mas simplesmente uma fotografia, digamos assim, um snapshot das intenções de voto no momento em que a sondagem é feita, seja nos Estados Unidos, seja onde for. Muitas vezes é que as pessoas projetam nos eventuais resultados eleitorais aquilo que são as sondagens, e o erro muitas vezes está aí. Mas pronto, não me surpreendeu. Preferia que a candidata democrata tivesse ganho, mas enfim, ganhou Donald Trump. Tivesse ganho Kamala Harris, os Estados Unidos neste momento são dois países. Até são mais do que dois países, porque cada Estado muitas vezes tem as suas próprias leis, e as leis de um Estado superpõem-se às leis do outro e por aí fora. Portanto, aquilo é uma panóplia de leis e complicações e cargos para o Senado e para o Congresso e tudo aquilo que eu sinceramente nem percebo muito bem como é que aquelas eleições funcionam, mas já deu para perceber que não são de longe perfeitas, e dizem os analistas políticos que esses sim têm voto na matéria. Estas eleições norte-americanas precisavam ser reconsideradas, reavaliadas, eventualmente mudar um pouco o esquema das eleições. Os Estados Unidos neste momento têm uma população que está polarizada, totalmente polarizada. Metade do país é democrata, metade é republicano. Isto olhando para o espectro partidário do cenário, mas se quisermos olhar de outra perspectiva, ou com base numa outra análise, poderemos dizer que há uma boa parte do eleitorado que, desculpem-me a expressão, olha apenas para o seu próprio umbigo, e há uma parte do eleitorado que olha para o cenário quase na sua totalidade. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que deu a vitória a Donald Trump, na minha modesto conhecimento dos fatos, foi a narrativa da economia e da inflação. Portanto, os Estados Unidos sempre tiveram, o povo norte-americano sempre esteve habituado a pagar pouco pelos bens de consumo, pela gasolina, pelos combustíveis, neste caso, pela comida. Ainda outro dia, uma apoiante de Donald Trump dizia numa entrevista que tem saudades do tempo em que ia ao McDonald's, passa publicidade, e comprava um hambúrguer por $1. Pronto, isto diz tudo. E que ia votar no Donald Trump para que a economia pudesse voltar aos tempos em que ela sente falta, não é? Deste tal hambúrguer a $1. Mas pronto, isto é uma explicação um pouco caricata, mas acaba por exemplificar em parte aquilo que vai na mente de muitos apoiantes do Partido Republicano. Se a democracia está em perigo ou não, parece-me que para eles é secundário. O que interessa é recuperarem poder de compra e que a inflação desça. Como se a inflação tivesse subido apenas nos Estados Unidos. Como se a culpa da inflação nos Estados Unidos fosse culpa do governo democrata, de Joe Biden. Não, há fatores externos que se calhar antes não atingiam tantos a economia norte-americana, mas agora, como vivemos numa economia mais globalizada, com potências económicas como a China, que são players neste mercado económico globalizado, é natural que os Estados Unidos ressintam-se hoje em dia mais do que se ressentiam há 15 ou 20 ou 30 anos, digo eu. Enfim. Uma coisa é certa, aparentemente não houve fraude eleitoral, não é? Portanto, se o Trump ganhou, não houve fraude. Se tivesse perdido, tinha havido fraude. Portanto, é todo um circo. Agora vou entrar aqui no cinismo do discurso. É todo um circo. É alarmante e preocupa-me que uma das economias mais pujantes
do mundo, tem a sua base política assente num circo mediático e numa violência, como o Alvarindo referiu muito bem, numa violência de debate que ultrapassa todos os limites. Todos os limites. Nós chegamos até a falar disso aqui no outro programa. Sim, Não é? Que se fosse em Portugal, isso era um escândalo. Era um escândalo, quer dizer, não, enfim, os Estados Unidos neste momento pronto, e para passar a palavra ao Orlando, os Estados Unidos neste momento não é só um país, são vários países dentro de um só, e por um lado ainda bem que Trump ganhou, apesar de eu teria preferido uma outra vitória, mas ainda bem que ganhou, para ver se realmente aquilo não há novamente ali um banho de sangue, como houve uma guerra civil, e se calhar um bocado dramático está a falar disto, mas dizem os especialistas que já esteve mais longe de haver uma guerra civil nos Estados Unidos. Enfim. Miguel, ainda bem que concluís assim, porque assim eu introduzia aqui já outro pontinho antes de passar a palavra ao Orlando, porque no ato de congratular a sua própria vitória, Donald Trump refere exatamente algo que tem a ver com a guerra, que é nos 4 anos, em que foi presidente dos Estados Unidos, não houve guerra. Ele refere isso na sua apresentação. Também refere que os Estados Unidos, se fecharem, se controlarem melhor as suas fronteiras, como economia interna, são a maior potência mundial, e deu exemplo da China. Ele disse a China não tem hipóteses se nós nos fecharmos. O que também não deixa de ser curioso. Efetivamente ele não deixa de ter razão. Enquanto ele foi presidente, ele foi falar com o norte-coreano, foi à Rússia falar com o Putin. Portanto, ele mexeu-se um bocadinho. Portanto, também podia já agora, Orlando, acrescentando a tudo aquilo que já dissemos, um breve comentário também àquilo que foi o discurso dele de vitória também. Bem, boa tarde. Ainda bem que estás de regresso, não é? Após umas mini-férias. Boa tarde ao Alvarindo, boa tarde ao Miguel. Merecidas, não foi? As férias também cansam. Boa tarde aos nossos ouvintes. E realmente, quer dizer, isto foi uma hecatombe. Julgo que nós na Europa temos sempre a tendência de analisar estas coisas de uma perspectiva europeia, não é? E, portanto, muito nossa, e esquecemos um bocadinho e, enfim, centramos muito naquilo que os órgãos de comunicação social, que as redes sociais transmitem. E esquecemos que a América são várias Américas. Olhando para o mapa eleitoral, não é? Percebemos que o litoral, os estados do litoral, principalmente do Pacífico, votaram democrata. Alguns dos estados da costa atlântica votaram democrata. O centro, não é? Dos Estados Unidos é vermelho. Não é? Completamente vermelho. Portanto, não há hipótese, é uma mancha enorme. E, portanto, isto caracteriza muito o que é a América. Para além disto, nós temos situações em que há um partido que não pertence, nós temos, por vezes esquecemos disto, há mais um partido, que é o Partido Verde, que é o Partido Independente, que também normalmente também capitaliza ali alguns votos, enfim. Este ano também havia o Kennedy, que também concorria em alguns estados, e portanto ele depois deu o seu apoio a Trump. Houve muita gente que não é registada, ou seja, nem é republicana nem é democrata, que apareceu nas urnas, e portanto isso também de alguma maneira deve ter dissipado muito daquilo que era a informação que se captava com as sondagens. Orlando, só não te quero interromper, mas só para completar a tua informação, Donald Trump venceu com 51% dos votos, Kamala Harris 47,5% e depois os outros 0,4% e 0,2%, ou aqueles candidatos que nem depois aparecem aqui na ficha. Portanto, a distância é longa. Varia de eleição para eleição o peso que esses possam ter e tudo mais, exato. Mas é um bocadinho como tu dizes, quer dizer, os americanos, e estávamos a falar das guerras e da economia, e eu estava a ver alguns dados que a CNN transmitia ontem à noite, e em que eles pediam para as pessoas expressarem o que é que as levava a votar, quais eram os assuntos que as motivavam a votar. E a economia aparecia sempre em primeiro ou segundo lugar. Portanto, não era a questão do aborto, que foi muito discutida durante a campanha, que aparecia sempre em quarto, quinto, enfim, por ordem era a questão do aborto, inclusive a imigração, que parecia que era ali uma grande
uma grande disputa relativamente à imigração. Não era também dos que normalmente apareciam em primeiro e em segundo lugar, mas era basicamente a economia e, em algumas situações, a questão da democracia. E aí levou-me a crer que Kamala Harris poderia ter alguma vantagem na questão da democracia. Mas parece-me que, lá está, a maioria não foi assim que quis votar. E, portanto, estas coisas são sempre analisadas do nosso lado, do lado europeu, e eu tenho família nos Estados Unidos e recentemente tive cá um casal de primos e eles disseram abertamente que iam votar Trump, basicamente por isso, ou seja, a questão da inflação, o peso dos bens essenciais, como tu dizias, o Miguel dizia, a questão da gasolina, para os americanos deslocam-se muito de veículos, não é? De autocarro, de carrinhas, portanto têm carros muito grandes, com motores muito grandes, consomem muito, e portanto a questão da gasolina é uma questão essencial no dia-a-dia dos americanos, e portanto o preço do galão, não é, da gasolina é uma coisa que, enfim, que os leva, e lá está a inflação, os bens alimentares, como tu dizias e bem, eles habituaram-se a pagar pouco, porque é um país que produz muito, tem um mercado, só o próprio mercado interno americano é uma coisa enorme, não é? São 300 milhões de habitantes, e são a economia mais pujante neste momento no mundo. Mas de longe. Sim, é que nem a China se aproxima. Não é de agora, não é? Não é? Já, sim, mas eles aumentaram este ano, ou nos últimos anos, aumentaram a diferença para a China. E a China está numa fase em que está a produzir imenso, não é? Enfim, tudo mais. Mas os Estados Unidos são neste momento realmente, de longe, a economia mais pujante do mundo. E mesmo assim, não foi o suficiente para levar os americanos a reconhecerem algum trabalho. Isto aqui até é curioso, porque lembram-se, há 4 anos, a principal razão porque Trump terá perdido as eleições foi a questão do Covid, como ele lidou com a questão do Covid. E neste momento, quase 4 anos passados, tem a ver com o pós-Covid. Ou seja, a questão da inflação, não é que todos os países já voltou do mundo enfrentaram por causa da questão do Covid, e depois o pós-Covid, que se manifestou sobretudo na inflação. E portanto é interessante, deste ponto de vista, perceber que Biden neste momento, e acho que há aqui um ponto de viragem, o Alvarinho estava a falar há pouco da questão dela, da candidata democrata ter vindo a perder gás. Há um ponto que para mim parece-me interessante e se calhar justifica alguma desta perda de Elan. Foi quando alguém lhe perguntou o que é que fazia diferente do presidente Biden, e ela disse nada. Quer dizer, uma candidata que está a disputar com um candidato como Trump a liderança de um país e não tem nada a acrescentar àquilo que foi feito por parte de Biden, julgo que é muito pouco, e portanto é um bocadinho aquilo que ele dizia, que é aquele discurso redondo da união, enquanto do lado tínhamos uma pessoa muito agressiva que não se coibia de dizer nomes e chamar nomes a tudo e a todos, dizer até algumas piadas brejeiras, não é? Mas que as pessoas até acharam graça, não é? Enfim, tirando alguns grupos minoritários que acharam que não sei o quê, e foi por aí, e portanto não... Quer dizer, quando jogamos com armas, enfim, com um tipo que não se inibe de dizer tudo e mais alguma coisa, só temos que usar, realmente temos que ter um discurso muito forte e muito poderoso para conseguir derrotar este tipo de narrativa. Certo, eu estava aqui a ouvir-te, estava a pensar que ontem também ouvi que também o Trump acabou por ser apoiado também por muitas minorias étnicas. Sim. Não é? Porque é a questão da economia que é essencial, certo. E mesmo a imigração, o que é interessante nisto, no outro dia estava a ouvir alguém a falar sobre isto, no outro dia não, foi hoje, alguém a falar sobre isto, diz, é que as mesmas minorias não querem aquele ar paternalista como muitas vezes são abordadas. E mesmo a questão da imigração, a questão dos hispânicos, não é? Dos oriundos da América do Sul e Central, eles não têm... A questão da imigração tem que ser analisada de outra forma, ou seja, a questão da imigração ilegal, acho que a maioria dos americanos está contra ela. Certo. E é esse ponto em particular que não foi conseguido, Biden não conseguiu resolver, e Kamala Harris foi sempre chamada o czar da fronteira, porque ela, pronto, foi associada, como toda a gente tem que ser, não é? Neste caso em particular, e porque sabiam que isso iria trazer algum benefício para Trump. Eles não conseguiram lidar com essa situação. Apesar dos números desmentirem às vezes alguns dos factos que estão narrados, não é? Mas quando dizes uma mentira muitas vezes passa a ser verdade. E foi isso que a campanha Trump insistiu muitas vezes. Tu depois lançares a mentira e reforçares várias vezes a mesma conversa, ela parece que passa a ser verdade. Apesar de vires com números e tentares desmentir e tentares com factos, não é?
mas já passou a mensagem e, portanto, a mensagem repetida muitas vezes passa a ser verdade. E a questão aqui é a imigração ilegal, porque eles não são contra a imigração. Os Estados Unidos sempre foram um país de imigrantes. Está na sua base, quer dizer, faz parte do seu... Certo, mas isso tem que ser uma coisa que tem que ser, de certa forma, tem que jogar a favor deles e não pode jogar contra eles. Exatamente. Eu acho que muitas vezes a sensação que está a dar é que essa imigração ilegal ou descontrolada está a tirar benefícios joga contra da população eles, não geral. é? E eles não querem ser prejudicados com isso. E acho que muitos destes votantes do Trump são essas pessoas também, não é? Também. E são também muitos imigrantes que estão lá a trabalhar para ganhar o seu dinheiro e trabalham de sol a sol e fazem um conjunto de esforços e também querem ter o retorno, não é? Desse trabalho e não aqueles que não esperaram vários anos para obter a cidadania americana. Portanto, tiveram que seguir um processo, não é? Que levou vários anos. Eu tenho familiares que há mais de 20 anos foram do Canadá para os Estados Unidos e levaram, eu já não sei, mas quase uma década para conseguirem a naturalidade americana. Portanto, é esse tipo de pessoas que muitas vezes olha para isto e diz, não, mas quem está a entrar ilegalmente não pode de um dia para o outro passar a ser reconhecido como cidadão americano, que eu andei aqui, não é? Durante anos e anos a tentar a minha cidadania. E por outro lado, lá está, eles também percebem que tem que haver um determinado nível de controle. Portanto, tu podes entrar nos Estados Unidos, sim senhor, mas respeitando um determinado número de regras. Portanto, isto não pode ser à la carte e, portanto, atravessamos a fronteira e a partir desse momento tornamos cidadãos americanos. Porque assim então eles perdem todos, quer dizer, fica o descontrole total. Há aí alguns estados que são interessantes, depois tem que se ver caso a caso e também não tenho aqui os dados. Não, é que eles, por exemplo, alguns que fazem fronteira com o México, não é? Não sei se é Arizona, que Nevada, que acabou por ser os democratas a terem uma boa votação, ou acho que até ganhou no Arizona, não tenho certeza. E portanto também é engraçado ver um bocadinho de certas digamos peculiaridades que vão acontecendo nesta situações muito próprias. E havia um estado central aqui que era a Pensilvânia, não foi? Que era o único que poderia dar a vitória a Kamala. O Miguel Monjardim ontem à noite fez uma análise muito interessante e pertinente na SIC. Os Estados Unidos, enquanto mercado interno profissional, numa perspectiva no contexto profissional, há muita mobilidade de um estado para o outro. Muitos milhares, milhões de pessoas que viviam num determinado estado há 4 anos já vivem no outro estado. Devido à inflação, exatamente. O preço das casas, exato. O preço do nível... E depois há muita mobilidade profissional. Também. Enfim. E toda esta dinâmica, esta mobilidade interna também faz com que há estados que eram vermelho e passaram a ser azul e por aí fora. Okay. E não deixa de ser interessante, porque é como o Orlando dizia, nós temos a tendência para avaliarmos numa perspectiva europeia. E é normal, é legítima, somos europeus, é a realidade que nós conhecemos, é esta. Agora, a realidade norte-americana é muito diferente, a vários níveis. Enfim, eu era capaz de votar Trump, mas não me considero mais culto ou mais inteligente do que qualquer um dos eleitores de Trump. Quer dizer, são pessoas que têm os seus motivos para votarem em Trump, tal como os eleitores dos democratas tiveram os seus motivos para votar em Kamala Harris. Mas quer dizer, a mim como europeu, faz-me confusão como é que alguém é capaz de votar em Donald Trump, mas a verdade é que nós olhamos para isto numa perspectiva muito diferente de quem lá está. Pois, se calhar aí, Miguel, também posso. Ontem também ouvi alguém a certa altura dizer que muitas vezes não é em Trump, é votar no Partido Republicano e naquilo que ele representa também. E infelizmente é o Trump que está lá, não é? E nós vemos, e é realmente uma figura. Sim, o Partido Republicano de Reagan. Era um partido, não é? Quer dizer, mas este nada voto muitas vezes no Donald Trump é também um voto, é um não voto nos democratas, em Kamala. Mas sabes, só pode ser, bem, quero que assim seja. A votarem na candidata democrata. Sim, porque acham que ele está aí longe demais, exatamente. Exato. A questão moral, a moralidade do candidato, exatamente, é mais por aí, exatamente, que eles acham que a moralidade... Sim, e isso é que é o grande problema do Donald Trump, e quando o Diogo dizia, e é verdade, eu sempre ouvi, que durante os 4 anos de Donald Trump, os Estados Unidos da América não iniciaram nenhuma guerra.
não é? A não ser as guerras pronto, que já estavam instaladas. Eles não iniciaram. Não se É porque os iniciou. Estados Unidos têm um histórico que só fazem as guerras fora de casa, com exceção da Guerra Civil. Todas as guerras em que os Estados Sim, Unidos participaram. foi sempre fora de portas. Nunca foi em território Sim, deles. sim. É preciso ter isso em consideração. Não, Então, mas ele quis Ele- dizer que não havia mesmo, portanto, Sim, a ele Ucrânia mante- começou depois. Certo, certo. Mas Ele- isso é um facto que para as famílias americanas e para as famílias, por exemplo, dos militares e tudo mais, pode É tocar importante. no... Penso que ele pode também tocar queria no- mandar uma no indireta interior. porque Joe Biden andou literalmente aqui também a pagar a guerra. Joe Biden não teve é? uma questão que foi a saída do E acho que lá do estava a ir de Afeganistão. encontro. Afeganistão. Ficou muito mal na fotografia. Portanto, foi uma saída à pressa, enfim, e causou, enfim, mas teve isso baixas. foi com Biden ou foi com... Não havia, supostamente, quando o Trump tinha feito um acordo com os talibãs. Não, mas a saída foi com Obama. Não, já Não? foi no Biden. O fim, Já foi Biden? depois, quando o Orlando diz a retirada O total. Trump tinha feito um acordo com os talibãs e, portanto, supostamente Sim. havia ali qualquer coisa e depois aquilo, enfim, as coisas precipitaram-se e Biden E entregaram aos dá a talibãs ordem, novamente. exatamente, e ficou imenso equipamento militar atrás e, enfim, houve Sim, baixas, mas isso houve é, militares que enfim, morreram na também altura. Agora é assim, o Trump tem uma Também coisa. aconteceu no passado com os russos no Afeganistão. Ele, Exatamente, ele mas não não havia tem essa contenção necessidade. nenhuma verbal, ele é uma pessoa totalmente incongruente na maneira como expõe as coisas, é uma pessoa que às vezes até roça uma certa... E eu acho que já dissemos isso aqui, não é? Eu acho que como podemos continuar a dizer, mesmo Inqualificável. é um bocado inqualificável, não é? A forma como ele se exprime. Já agora, Agora, não se esqueçam que ele é a segunda vez que é eleito. certo, pois é isso. Mas há uma coisa que ele tem, e eu acho Com que toda isso a ninguém gente que pode trabalhou tirar. com ele e que teve os testemunhos Claro. que deram sobre o É caráter que ele é do homem. uma personalidade muito, digamos, ativa, com muita preponderância e que portanto, ele faz-se notar. É um bocado estrondoso a forma como ele se relaciona com as outras. E portanto, isso, sendo ele Presidente da América, também pode ser uma coisa boa. Ele projeta essa imagem. Pode ser não é? uma coisa Ele boa. projeta essa porque a imagem América- do líder. Certo, De alguém carismático. que está ali, É. exatamente, E para que as resolver os pessoas também têm problemas. algum receio do que é que pode acontecer, não é? Do que é que pode sair dali. E portanto, isso é um perigo, mas também pode ser uma vantagem, no sentido em que as pessoas começam a olhar para a América também com outro respeito e com outra... Ele é um pouco não? imprevisível. É e um isso, bocado e isso, imprevisível. exatamente. Não. Para quem está do Ou outro bom e lado. bom, que tem um fulano que estava às 2x3 da terra em Moscou um dia destes sem ninguém perceber e está lá sentado com o Putin a conversar com ele e de repente até o convence de alguma coisa. Isso era uma boa notícia, não é? Se ele conseguisse convencer o Putin a acabar com esta loucura que é a guerra na Ucrânia, não é? Há aqui Mas, vários fatores. Os democratas isso tiveram sim, aqui é que ele podia se tornar um grande... muitas dúvidas. um herói, Vocês verdadeiro lembram-se herói. agora nos últimos dias os americanos a dizer que provavelmente deixariam de fornecer determinado tipo de armas a Israel. Aqui a ambiguidade relativamente à Ucrânia, vamos, não vamos, sim, mas nós fornecemos, mas cuidado com o alcance das armas e tal, das munições, porque podem ferir a sustentabilidade dos russos e tal. Depois a questão da agenda woke, esta coisa de tentar agradar a todos ao mesmo tempo e não tomar uma posição preto ou branco. Isto é assim e, portanto, agrada a uns, vai desagradar aos outros, mas a questão de tentar agradar a todos, e os americanos são muito sensíveis a isso. Depois as questões da regulamentação, o governo interferir na vida das pessoas, nos negócios, introduzir mais regulamentação. Nós nos esqueçamos que a América talvez é o único país, eu ouvi isto, acho que foi o Mark Cuban aqui há umas semanas a dizer isto, é provavelmente o único país no mundo em que tem esta mentalidade do empreendedorismo, ou seja, tu na tua garagem podes ter uma ideia, não é fantástica, e desenvolves aquela ideia e a partir dali nasce um negócio. E que é depois comprado por mais alguém que tem mais dinheiro do que tu e que transforma aquilo numa multinacional, numa coisa fenomenal, como o Twitter, não é? Ou lembram-se da Google, da Apple, da Microsoft. Quer dizer, tantas coisas começaram assim, não é? E, portanto, eles são muito sensíveis a isso. E depois, a questão de Israel. Este é o país talvez mais pró-israelita no mundo. O lobby israelita nos Estados Unidos é enorme, portanto tem um peso muito significativo. E o facto dos democratas não assimilarem isso e estarem na dúvida e já estarem a ameaçar Netanyahu que, veja lá, então, se isto não parar, a gente provavelmente deixa de fornecer determinado tipo de armas. Até nesse aspecto, os republicanos e os democratas estão em campos opostos, porque tendencialmente os democratas tendem a apoiar a Ucrânia e a lançar avisos a Israel
e os republicanos é o inverso. Apoiam Israel. Israel. E tendem a retirar o apoio que os Estados Unidos têm prestado à Ucrânia. Mas lá está, a indústria americana de armamento ganhou bilhões de dólares, Claro, tem ganho claro, nestes últimos anos claro. bilhões de dólares Claro. nesta questão. Sim, E portanto e há uma questão também importante, que é, no meu ponto de vista, que é também não interessa aos Estados Unidos da América e ao Trump que exista uma Rússia descontrolada e com grande ascendência territorial na Europa e a crescer Sabes que- e a querer e com sabes que demasiado a questão poder. da Ucrânia é pertinente no questão, porque é um colosso na agricultura. O país, não é? A Sim, sim. Ucrânia tem terra arável. É o celeiro da Europa, não é? Exatamente, e portanto isso também pode ser um dos perigos, lá está. Muitas vezes quando se fala da Polónia, da Alemanha, do questão do apoio, não sei o quê, eles todos olham para a Ucrânia com certa desconfiança, porque a Ucrânia realmente, se sair desta guerra, enfim, em condições, a reconstrução e portanto a questão da agricultura, portanto pode se tornar uma potência naquela área. Sim, está certo o que estás a dizer, mas eu até nem iria tão longe no sentido de se tornar uma potência. Basta a Ucrânia sair desta situação com capacidade para abastecer o mercado europeu, e aí já não é o mercado norte-americano, a indústria Exatamente. norte-americana que vai abastecer o mercado europeu, não é? Portanto, enfim, isto pode haver muita coisa aqui. Há que muita nós não coisa sabemos. em jogo, sim, sim, esta sim, coisa sim. vai para além daquilo que nós ouvimos xadrez, todos os é um dias. xadrez Sim. complexo. Os interesses são muitos e portanto são diversificados e portanto Esperemos há que muita corra coisa em jogo. bem e que não haja precipitações. Portanto, eu estou à espera que Trump, não é, diz que no dia a seguir à sua tomada acaba com a guerra. Vamos ver em que condições para a Ucrânia, vamos ver. não é? Vamos ver em que condições. Qual delas? Já agora um breve comentário. Já agora, Alvarinho, pedido às declarações do Presidente da República, do nosso Presidente da República, que diz que durante o último mandato de Trump ele foi amigo dos Açores, nomeadamente, não esquecendo os pontos estratégicos que tem, e nós, em especial, temos aqui a base das Lajes. Eu acho que são declarações inteligentes e que irão certamente jogar a nosso favor. Nós agora temos que jogar o jogo com as peças que ele se apresenta. Portanto, acho que agora Portugal e o Presidente dos Estados Unidos da América será Donald Trump. Nós temos interesses em comum, somos países aliados históricos e com relações históricas, quer de imigração, quer de troca intercultural e até, pronto, que a nossa base das Lajes como grande referência dessa relação histórica. Portanto, eu acho que faz todo o sentido que haja essa aproximação. O que muitas vezes no passado não aconteceu, e houve para aí algumas declarações meias desajustadas e infelizes, acho que desta vez estas palavras são, no meu ponto de vista, são animadoras. No entanto, Miguel, o Presidente da República também disse que a Europa tem de ficar mais unida e estreitar relações com os Estados Unidos. Mas afinal, o que é que se passava com as relações dos Estados Unidos? O grande problema aqui são as ameaças que Trump faz quando quer tornar a América grande novamente. E essas ameaças passam, olha, por exemplo, talvez aquela que é mais conhecida ou mais falada, é no que concerne à participação dos Estados Unidos na NATO, não é? Em que Trump aí, pronto, enfim, tem que dar a mão à palmatória e não deixa ter alguma razão que os países que fazem parte da NATO têm obrigações financeiras para com esta aliança e não as cumprem. Há países que não as cumprem. E os Estados Unidos é que estão a sustentar, em grande parte, enfim, o funcionamento da aliança. Ou não deixa de ter razão, mas também, quer dizer, é olhar para o poder económico de cada país e se não houver uma cooperação entre todos os países envolvidos, em que, pronto, aqui se calhar entrávamos num espectro um bocadinho mais socialista da coisa, a verdade é que as instituições depois não funcionam. Eu compreendo o que é que Trump quer dizer quando manifesta o seu descontentamento quando há países que não assumem os seus compromissos financeiros com a NATO. No entanto, enfim, se há aqueles que não conseguem ou que conseguem menos, por outro lado há aqueles que conseguem mais, e se isso significa
mínimo de garantia de uma estabilidade e paz a nível mundial, então, enfim, que mal é que tem, não é? Agora, mas há aqui uma coisa que, enfim, que a gente também convém ser analisada, que é a capacidade de Europa e os países europeus e a União Europeia têm, ou não têm, neste caso, de se defenderem militarmente hoje em dia. Sabemos que a Europa, a esse nível, nas últimas décadas não fez os investimentos que se calhar deveria ter feito, e se no pior dos cenários, se o Sr. Trump achar que os Estados Unidos devem sair da NATO, a Europa fica aqui numa situação fragilizada, com a Rússia à espreita, com o atalho que já tem através da Ucrânia. E mais recentemente da Geórgia, não é? Da Geórgia, portanto, quer dizer, nenhum de nós é especialista, longe disso, em geopolítica, mas acho que não é preciso ser grande especialista em geopolítica para perceber que se os Estados Unidos, eventualmente, no limite, se saírem da NATO, a Europa não tem quem a defenda da Rússia. Isso não, eu acho isso quase, eu percebo o que o Miguel diz, mas isso é... Sim, isto é no limite, isto é uma coisa... demasiado, eu acho que é... O Miguel está a pensar no pior cenário. Eu estou a pensar no pior cenário. Eu acho que o Trump tem uma coisa, o Trump também um bocadinho fala barato. Ele também gosta muito de dar, assim, gosta muito de fazer bluff e tal, e depois na prática, depois não é bem assim. Até porque ele também não manda sozinho, não é? E os Estados Unidos também têm... Já falamos disso aqui várias vezes, que é aqueles candidatos que são mais exuberantes, depois chegam lá e têm coisas a cumprir, não é? Só chegar ali... Claro, ele agora... Mas ele desta vez tem o Congresso e tem o Senado. Sim. Coisa que ele não tinha, exatamente. Não tinha. Ele tem o Congresso e tem o Senado. É verdade. E o Trump, no seu primeiro mandato, perdeu apoios de peso, e quando digo apoios é staff, na Casa Branca, que, enfim, não é segredo para ninguém, porque já deram inúmeras entrevistas a relatar alguns episódios caricatos de Trump na Sala Oval, não é? Sala Oval, que chamam. Essa Sala Oval também. Exato. Desde secretário da Defesa, enfim... uma data de braços direitos de Donald Trump, chefes de gabinete que, enfim, generais acabaram por aquilo, o verniz, quando começou a estalar, eles explicaram à opinião pública quem é Trump enquanto presidente dos Estados Unidos. Portanto, poderá ter outras pessoas, certamente tem outras pessoas que estarão sujeitas até determinado ponto àquilo que Trump pretende, mas enfim... Deixamos de ter o que eu chamo de checks and balances, não é? Portanto, o Congresso e o Senado são da mesma cor política do Presidente. São da mesma cor e muda tudo. E depois não é só isso, é porque temos muita gente que entrou agora para o Senado e para o Congresso que foram, enfim... mostraram que são apoiantes de Trump. Sim, já não são. E ultimamente o mundo, não é, tem-nos surpreendido, e de que maneira, não é? E portanto, desde de guerras impensáveis, como a invasão da Rússia à Ucrânia, que ainda hoje em dia é uma coisa que me impressiona. Sim, mas isso era mais ou menos previsível. Isso desde que houve ali a situação na Crimeia. Sim, era previsível, em teoria. Na prática, ver um país não é democrático na Europa, com um estilo de vida europeu a ser invadido desta forma. O que nos custa admitir é uma invasão tão próxima da nossa casa. Certo. Tão próxima da nossa realidade. E já reparaste as pessoas que vivem a nossa realidade? Isso é que nos faz confusão. Hoje certo. Já reparaste é diferente de ver uma invasão do Iraque ou do Kuwait. Sabes qual é o argumento mais utilizado para que a Ucrânia não entre nem na União Europeia nem na NATO? Que é a questão da corrupção. Que é uma coisa caricata. Não é? Como se não houvesse corrupção em mais país nenhum, não é? Só os ucranianos é que são especialistas em corrupção. E, portanto, quer dizer... Pois, mas isso para dizer que tem havido situações tão... Se quiserem ir à Ericeira passar 2 semanas, tem lá um bom professor. Tem havido situações tão peculiares que, de repente, esta ideia dos Estados Unidos saírem da NATO ou outra coisa do género,
Sim, na questão da NATO é como o Miguel diz. Eu acho que ele tem razão até certo ponto, que há países que não contribuem, um deles é Portugal. Não, Portugal Ou seja, é uma porcentagem de 2% do produto interno bruto, não é? Salvo erro. E, portanto, Portugal tem sempre esta coisa com as Forças Armadas, não é? Nós, as Forças Armadas, um papão, porque lembramos, enfim, do velho, do outro senhor, e, portanto, e o papel e tal. Temos sempre aqui qualquer coisa que nos evita de falar abertamente sobre estes assuntos. Ou queremos Forças Armadas ou não queremos Forças. Se queremos Forças Armadas, tem que estar bem equipadas. E isto custa dinheiro, tanto como militares, com equipamento. Portanto, é uma necessidade. Temos uma população reduzida. 9 milhões ou 10 milhões. Sim, temos que oferecer condições para que quem quiser ser militar consiga ser. E a população em idade ativa para integrar as Forças Armadas mais reduzida é. Portugal nunca poderá ter um impacto a nível europeu e mundial do ponto de vista militar como tem uma França ou uma Claro, mas isso Alemanha, tem a ver com a dimensão do país. Pode ter Mas tem especialidades, não é? Portanto, nós estamos a negociar com a ONU, apostar nas vejam este especialidades. pormenor, nós estamos a negociar com a ONU a questão da zona económica exclusiva, não é? Nós queremos acrescentar área ao nosso mar. Quer dizer, nós nem para aquilo que nós temos neste momento, temos marinha, nem meios para fazer supervisionar essa área. E nós queremos acrescentar mais, não sei quantos centenas de quilómetros quadrados ou milhares de quilómetros quadrados a essa área. Portanto, quer dizer, Segundo o professor João Pedro Barreiros, deviam era proteger mais a zona costeira e com razão. Mas isso devemos de falar nisso num destes tempos. Porque até assim, nós temos muito muito mar, interessante, nós então. temos muito mar, o problema são realmente as zonas onde se pesca, aí é que está o problema, não é? Portanto, nós só precisamos de proteger essas, porque olha, até porque agora temos mais um problema que é a questão dos 30% de zona, O Trump pesca. Áreas marinhas zona protegidas. das áreas Barco marinhas, deve ter de se ter. que é outro assunto, que é os 30% das áreas marinhas protegidas. Estamos a fazer aqui um salto agora do mar entre o Atlântico, de um lado para o outro. Os 30% das áreas marítimas protegidas, que vão a se embarcar cerca de 50%, 51% da zona onde se pode pescar. Portanto, nós o que é que vamos fazer? Vamos reduzir a nossa frota? Vamos acabar com os pescadores? Ou vamos, Acabar mais. ou vamos acabar vamos pescar até ao exaustão nos outros 40 e tal % que restam? Se for para acabar com a frota, E ficamos ou com essa chamar reservazinha novamente ali. a Acabar com a pessoa frota ou reduzir a frota é partindo do princípio que Eu estou a fazer como o que- Trump, vocês tentem-me acompanhar. Hein? Eu vou de uma ponta, vou à outra, mas tentem-me acompanhar. Estás inspirado então pelas Mas isto lá declarações está, do Trump. a questão da regulamentação, porque isto são coisas que vêm do Estado português, depois da União Europeia, que é aquela meta para 2030, não é? Que nós temos que reduzir uma data de coisas. Quer dizer, e a gente não pensa nestas coisas. Mas espera aí, sim, vamos aplicar 30%, mas isto não pode ser de olhos fechados, não pode ser a regra IS4, nós temos que perceber que a área dos Açores e os lugares onde se pode pescar é diminuta relativamente à área de mar que nós temos. Claro. Porque só se pesca em determinados bancos. Muita da área protegida é. Lá está, a regulamentação. São áreas onde a pesca é impossível. Impossível, porque a profundidade é tal que não há nada Não, mas ali, não é? isso é interessante, não é? Isso é que é Mas interessante. isto lá está, mas isto vai bater em quê? Na tal regulamentação que os americanos são avessos, e nós europeus, nós andamos a regulamentar tudo e mais alguma coisa, preocupados. Um dos exemplos disso, no outro dia estava a ouvir alguém falar, já não lembro quem, é a questão das garrafas de água, não é? Que agora a tampa não consegues, a tampa já não sai, não é? Porque fica presa ali, e portanto nós preocupamos com coisas dessas, enquanto que os americanos estão preocupados com questões de inovação. Alguém dizia isto, que era, os americanos inovam, os chineses copiam e os europeus regulam. Andamos nisto. E a Europa não consegue sair deste marasmo, e estamos a ser ultrapassados por tudo e por todos, porque nós já fomos também, olha, a indústria europeia da construção de automóveis. A Alemanha vai reduzir, não é a Volkswagen, vai fechar 3 fábricas. Porque supostamente os chineses, e nós já introduzimos, França com já grandes introduzimos marcas, tarifas Renault, para a Peugeot, importação dos carros chineses, não é para aumentar o preço deles, porque já fomos ultrapassados, não é? Andámos aqui a brincar e tal, mas lá está. A União Europeia regulamentou a questão de nos tornarmos, enfim, um continente verde, e depois nós vamos buscar os carros elétricos aos chineses, porque entretanto a nossa indústria automóvel não achou por bem fazer, não é? Mas quer dizer, estão a ver a disparidade entre o que os políticos decidem e aquilo que a realidade se encontra, China, não é? o Japão, E na América foi um bocadinho isso. E na América se calhar foi um bocadinho isso. As pessoas votaram em alguém que projetou, não é, que projeta essa ideia de optimismo, de vamos para a frente, nós temos que pegar naquilo que é nosso e torná-lo bom, e levar o país ao maior do mundo, não é? A maior potência.
do que andar com meios termos e não querer ofender esta ou aquela parte. E se calhar foi isso e nós na Europa temos que cortar caminho, porque senão estamos a ser ultrapassados. Quer dizer, são vários os especialistas, inclusive norte-americanos e economistas, Nobel da Paz, inclusive, Nobel da Economia, que afirmam que nos últimos 4 anos, Orlando, a economia nos Estados Unidos cresceu. O desemprego diminuiu. Exatamente. A inflação baixou, está nos 2,5, o que para eles ainda é muito. Como é que aquele homem consegue vender a narrativa que vendeu? Como é que ele consegue fazer isso? Pá? Só pode Será que acontecer tem a ver nos com aquilo que a Estados gente falou no início, que é as pessoas estarem a pagar mais do que estavam habituadas? Unidos? Basicamente isso. É no dia a dia, portanto, o cidadão comum. Eu já pensei na possibilidade de isto agora sou eu a pensar do alto da minha ignorância. Os Estados Unidos habituaram-se durante muitas décadas a ditar as regras de jogo e neste momento isto não está a acontecer. Eles continuam a ditar regras de jogo, mas também estão sujeitos a regras do exterior. Será que é isto que os incomoda tanto também? Também, se calhar de alguma forma. Portanto, ele quando promete que vai pôr tarifas, vai aumentar as tarifas para as importações, enfim, para níveis históricos, não é? Coisa que nunca aconteceu e tudo mais, isso... realmente temos alguém que nos vai proteger. Ele também tem essa característica, proteger. ele cria nas pessoas esta perspectiva, não é, sonhadora de que as coisas vão correr bem, isto vai tudo ser... É um discurso positivo nesse sentido. De mudança, de conquista, não é? Cria esta ilusão. Somos uma grande nação e vamos continuar a ser. Aí está uma coisa que eu acho que a Kamala não conseguiu, foi criar esta ilusão. Não é? Este caminho, não é, de que nós vamos fazer isto. É possível. É possível. É possível ir mais longe. O que Trump faz, o que Trump faz é aquilo que qualquer populista faz. Agarra nas fragilidades das pessoas e diz-lhes aquilo que as pessoas querem ouvir. E se estiver com dificuldades a perder poder de compra, como temos perdido em Portugal, de resto, temos perdido poder de compra. Os Açores, então, os Açores agora e vem alguém que diz: olha, vota em mim, eu se for presidente, isto vai mudar, eu vou mudar as regras de jogo. Sem explicar que existem fatores externos. As pessoas compram aquilo. É um ilusionista. Ele é um ilusionista. Não é? Mas sabes que há um filósofo americano que é o Thomas Sowell, e eu às vezes tenho aqui algumas situações que trago sempre aqui no caderno de apontamentos, e uma delas reflete mesmo isso. Ou seja, se quiseres ajudar as pessoas, diz-lhes a verdade. Se quiseres te ajudar a ti mesmo, enfim, inventa qualquer narrativa, não é? Enfim, e eles vão atrás de ti. Portanto, é assim, é um pouco isto. Francamente, faz-me confusão. A economia tem crescido nos últimos 4 anos, o desemprego baixado nos Estados Unidos, a inflação, apesar de alta, também baixou. Como é que ele consegue vender a sua narrativa? Como é que... Não sei não, mano. É estranho, mas também é muito estranho os democratas terem deixado... A estratégia dos democratas falhou, claramente. Falhou. Ter deixado o Biden... Sim, até o último momento. Aquele ponto de, não é? Quando já se constrangedor, aquele debate em que ele que está completamente, digamos, há uma coisa importante que é, e vou dizer isto, não é da minha cabeça, vou replicar aquilo que um analista disse aqui há dias na televisão. A candidata Kamala Harris não foi uma candidata preparada, isto é, não houve operações de charme para lançar a candidata antes da convenção norte-americana. Portanto, todos nós sabemos como é que a Kamala Harris surgiu como candidata, e não houve aquela preparação, aquele jogo de charme que costuma haver nestas situações. Aliás, 1 ano, 2 anos antes de começar a campanha eleitoral, já começa a ter alguma visibilidade por aí fora. E isto poderá também fazer a diferença, não é? Não, foi uma solução de recurso. Foi uma solução de recurso. Claramente. Aliás, é engraçado. E resultou melhor, mesmo tendo perdido, que hoje, melhor. Vocês vejam logo como as coisas avançam logo. Hoje já se discute quem será o sucessor de Trump. Não é? Porque ele vai ter, quando acabar a presidência, terá 82, 83 anos, e portanto já estão a dizer que não será J.D. Vance. Ou seja, que ele está ali só para preencher um lugar, e já se está a pensar que dentro do próprio partido, não é? Já existe nos bastidores alguma
guerrilha interna Inquietação. para ver quem é que se melhor Como diria posiciona José Mário para Branco. ser o candidato daqui a 4 O anos. Trump fez questão de referir o Kennedy, não sei se não estará envolvido. Isso é o gajo que quer tirar o flúor da água, não é? Da água e, não sei se não estará e as envolvido. nisso também. anti-vacinas, não é? Vacinas, E- isso tem Mas tudo ele para dar certo. Ele tem alguns Tem pontos tudo críticos, para que é a dar questão certo. da alimentação e não sei o quê. Aí Sim, sim. Tem de haver- para dar Tem tudo para dar certo. no meio daquelas coisas todas aparece alguma lucidez de vez em quando. Pode ser que Vamos sim, ver o que é que dá. oxalá. Vamos ver. E agora só esperando, não é? Agora é só aguardando para. Isto agora é como os ovos Kinder, não é? Só depois da gente Mas abrir, uma coisa é abrir isto. certa, uma coisa é certa, vai ser intenso e com acho que vamos ter ação. Isto e o Vocês lembram-se aqui no primeiro mandato? Steve Colbert vai ter pano para mangas Exatamente. agora nos próximos Os 4 anos. E o comediantes Jon afetos, Stewart e aquela malta Os comediantes toda. afetos aos democratas, não é? Vão ter exatamente material para Vão ter muito material. durante 4 anos. Vão precisar de esforçar muito para terem material para os seus programas, não é? Em princípio será assim. Nos próximos dias vamos ter episódios como há uns anos, quando Trump foi presidente, de barreiras, México, fronteiras. Muro. Vamos ter novamente esse tipo de episódios. Ou não? Não sei, pode ser que eu tenha aprendido. Ou já no discurso de. Não sei se foi no discurso de. Foi de quando Vitória. assumiu a Vitória, ele teve do pouco que eu ouvi nas notícias, pareceu-me que ele mudou um bocadinho o discurso, portanto já não era aquela deportação massiva, já era um controle mais rigoroso das fronteiras para deixar entrar imigrantes que venham numa situação legal e evitar os imigrantes que entrem numa situação ilegal. Portanto, o discurso poderá ter o mesmo objetivo, mas o conteúdo já é outro. Já De ontem respirou, para hoje. o homem já respirou, ele também estava numa situação de Ou stress. será que ele agora tem Não outras é? preocupações? Ele respirou e as coisas, pronto. E não nos esqueçamos que Musk, não é? Elon Musk será, provavelmente, fará parte do governo de Trump. Sim. Na parte da desburocratização e Exato. inovação É para e criar por aí um- fora. Sim, eu já disse que é para o criar um Elon robô de Musk Trump. é um gênio e nós temos que proteger os nossos génios e não há muitos génios como ele e contamos com ele. Ele é um grande amigo dos Estados Unidos da América e isso aí, essa parte Apesar de ter usado o Este seu agora. visto de estudante, aparentemente começou a trabalhar, enfim, com visto de Com estudante, visto que era estudante. ilegal na altura, mas E tudo bem. sabes, e há estudantes universitários hoje que votaram em Trump para prevenir precisamente essas situações. Eu vi, enfim, nestas últimas semanas, aquelas entrevistas que ouvimos nos noticiários, ouvi mais do que um estudante, vários estudantes, a dizerem que iam votar Trump porque não estavam para perder os seus direitos para estudantes que vêm com visto e E depois se tornam cidadãos. tornam-se futuro, no futuro. cidadãos e, enfim, portanto isto Mas há isso é uma isso é contradição, enfim. todos os que são bons, assim, quem vai estar para os Estados Unidos e realmente é bom, acaba por ser contratado para alguma empresa nos Estados Unidos claro. e, portanto, isso não é por aí. Também existem pormenores que eu considero pequeninos, à imagem daquilo que às vezes acontece em Portugal, que é o facto de já haver imprensa norte-americana a salientar que Kamala Harris assumiu a sua derrota telefonando a Donald Trump, mas que Donald Trump não fez isso no passado. Claro. Mas isso Pois, claro. isso é a Pois ele nunca diferença, podia isso é a conceder- grande Não, diferença não tem entre eles dois, É não a é? diferença entre ter caráter Aliás, e não era ter uma das caráter. questões da campanha, É só isso. quase todas as Ou semanas mau ou quase todos os caráter. dias, alguém perguntava, mas você perdeu ou não perdeu as eleições? E, portanto, girava sempre Claro, à volta disso. Até o vice-presidente nunca conseguiu dizer sim, ele perdeu. Não, nunca conseguiu. Apesar de já o ter dito no passado. E ter-lhe chamado outros nomes, não é menos... Essa parte aí, Donald, isso Donald, fica Donald, fica no Donald passado. Trump pode ter ganho as eleições, pode ter muito dinheiro, mas há coisa que nem o dinheiro nem as eleições compram, que é bom caráter e boa educação. Portanto, a partir daí. acho que acabamos bem assim. É uma boa forma de acabar o programa por hoje. Mas já Já íamos vamos- falar do orçamento da região. Não, acabamos Vamos- bem o tema, acho que o Não, Miguel vamos, acabou- vamos acabar o programa assim porque Ah, o orçamento da região tem que ficar para o próximo programa, até porque, e fazendo aqui olhando para o calendário, o Parlamento Regional vai discutir o plano de orçamento tanto de 25 a 29 de novembro ou 28 e o nosso próximo programa é 21, portanto ainda dá tempo de nós abordarmos e analisarmos também o plano de orçamento e a questão da dívida pública. Que Se não, podem é tentar mudar a data do plenário. Mudam mais. Sim, podemos. Para não ser mais será pertinente. necessário. Mas ainda há dívida, é? Vamos ver. O novo orçamento já não contempla aquela linha do endividamento zero. Agora
há lá dívida. Nunca mais nos safamos disto. De quê? Da dívida. Ah, da E do endividamento, que é constante todos os anos. Pensava que era de outra coisa. Querias safar. Bom, Portanto, deixamos o orçamento para o próximo programa. Meus senhores, foi um gosto voltar a falar é convosco. recíproco, Diogo. Igualmente, igualmente. Obrigado, e para quem nos ouve, a continuação de uma ótima quinta-feira. Alvarino Pinheiro, Orlando Fontes e Miguel Betancourt em Visão Periférica. Se a gravidade te cola ao chão, se a claridade não rompe a escuridão, muda a função dos teus sentidos para um modo de visão periférica. Com moderação de Diogo Andrade, quinzenalmente às quintas-feiras, à 1 da tarde, no Rádio Clube de Angra. Visão